A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Rapidamente eu tenho uma palavra para os vossos corações. Em Lucas capítulo 15. O capítulo 15 é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos, né? E é um texto bastante conhecido. E eu quero frisar apenas na parte do filho pródigo. Então, a partir do versículo 11. O versículo 11 diz assim, Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Pelo menos é assim que está na minha versão, que é a Bíblia Strong. Em outras Bíblias vai dizer repartiu a fazenda, não tem problema. O importante é quando você extrai dos originais. Se você tem um pouco de conhecimento, você vai entender onde eu quero chegar neste versículo 12. Pois bem, a parábola é a parábola do filho pródigo. E todos nós sabemos que Jesus ele está ali fazendo essa narrativa porque existiam os fariseus e os escribas que se indignavam porque Jesus se assentava com pecadores. Então Jesus, com suas parábolas, ele vinha tentando fazer com que as pessoas entendessem. Na verdade, tinha ali um paradoxo no contar das parábolas, porque ele falava em parábolas, algumas pessoas entendiam, outras não. Muitas pessoas não alcançavam o objetivo da mensagem de Jesus por meio das parábolas, mas em outras alcançavam, como essas. Então, essa parábola do filho pródigo, ela traz um ponto muito interessante que me chama a atenção, que é justamente no versículo 12, quando a Bíblia diz que o pai tendo 2 filhos, o filho mais novo, ele resolve pedir parte dos bens. E isso dentro da cultura judaica é uma afronta pela vista do Oriente Médio. Você vai perceber, se você pesquisar um pouco, que não é comum o filho pedir parte dos bens, parte da herança, e ainda mais com o pai vivo. A herança só é repartida quando o dono desses bens vem a óbito. Então você percebe aqui que no coração do filho mais novo, o pai já estava morto para ele. Então, mesmo em vida, ele pede parte da herança. Porém, se formos analisar a cultura, nós tínhamos que ver que esse ponto de partida não poderia vir do filho mais novo. E se viesse do filho mais novo, o filho mais velho teria que se manifestar repreendendo-o. Porém, nós não enxergamos isso nessa parábola. O filho mais velho, embora lá na frente está indignado com a atitude do filho mais novo, e parece que ele está mais indignado com a atitude do pai do que com o retorno do irmão, você percebe que ele não se manifesta quando o filho pede parte dos bens. E a questão é que o pai não dá só parte da herança para o filho mais novo, ele também dá parte da herança para o filho mais velho, porque a Bíblia diz que ele repartiu entre eles os haveres, ou as fazendas. Só que quando nós começamos a extrair aqui dentro dos originais, esse texto está no Novo Testamento, então o documento original está em grego, nós vamos encontrar aqui 2 revelações extraordinárias para os nossos corações. A primeira, quando o filho diz assim, dai-me parte dos bens. Quando o filho ele usa essa prerrogativa de pedir parte dos bens, e eu nem sei se pode se chamar de prerrogativa porque o pai ainda estava vivo, seria mais um abuso, uma ousadia, uma falta de educação. Mas na boca do filho, quando ele diz assim, dá-me parte dos bens, esses bens, quando o filho fala, no grego está oisia, que referenda bens materiais, como posses, móveis, tudo aquilo que fazia parte da conquista do pai. Mas o filho olha e ele pede parte dos bens materiais. Ainda no versículo 12, quando o pai vai repartir a fazenda, ou na minha Bíblia Strong, os haveres, o termo fazenda ou haveres no grego é bios, que significa vida. Então, enquanto o filho está olhando para o que é do pai
está dizendo assim: eu quero parte dos bens materiais que me pertencem quando o Senhor morrer, eu quero agora o Senhor em vida. O pai está repartindo entre eles aquilo que o pai tem como vida. Então, se Jesus está narrando uma parábola de um pai e 2 filhos, e esta parábola referenda com muita importância o pai, então logo nós vamos entender que o pai está dando para estes 2 filhos a vida. Eu não quero entrar no mérito da conquista das pessoas que acordam cedo para trabalhar, que perde tempo com a família, perde tempo na condução, trabalha de forma estressante, de forma fadigada, corriqueira, e tudo isso lhe resulta para que ele consiga trabalhar durante o mês, conquistar o seu salário e comprar os seus bens materiais. À vista daquele que está de fora é apenas um bem material, mas daquele que conquistou, ele entregou ali o seu sangue, o seu suor, a sua disposição, perdendo o sono. Foi uma conquista difícil, então não representa para ele só bens materiais, mas a vida. E esta é a visão do pai. O pai está repartindo entre eles a vida. Então, a primeira revelação que eu enxergo aqui é que por mais que pessoas não valorizem aquilo que o pai fez por eles, mas o pai sempre repartiu para nós a vida. E há de se concordar que a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi só para um, não foi só para 2, foi para todos. Jesus morreu por todos e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a repartição da vida foi dada a todos. Mas, vamos continuar, a Bíblia diz que o filho, depois que pega parte dos bens, ele não fica muitos dias na casa do pai, mas ele ainda estava na casa do pai. Então percebe-se que quando uma pessoa ela tem traços de que está insatisfeito com aquilo que está dentro da casa do pai e passa a olhar para o que está para o lado de fora, ele não vai permanecer muito tempo. Ele vai ter parte da herança, ele vai ter parte dos bens, ele vai ter aquilo que o pai lhe deu. E perceba, ele não fica muitos dias, vai para uma terra longínqua, mas ele parte cheio. Só que este cheio, você precisa entender o que é esse cheio. Uma coisa é ser cheio de Deus, cheio da graça, cheio da unção, cheio da bondade, cheio da misericórdia de Deus. Outra coisa é você ser cheio só de bens materiais, e isso não vai te sustentar por muito tempo, porque o que nos faz enfrentar grandes lutas e grandes adversidades de verdade é a presença do Pai. Então o pai tem que ser suficiente para nós. Só que o filho estava com aquilo que o pai deu, mas não tinha a presença do pai, então ele parte. E quando acaba o seu dinheiro, vivendo uma vida dissoluta, desregrada, vai gastando o seu dinheiro sem pensar, a Bíblia diz que acabando o seu dinheiro, na cidade em que ele estava, teve grande fome, a ponto de ele não ter mais prerrogativas entre os amigos, entre as pessoas em que ele vivia, e agora as pessoas o contratam para cuidar de porcos, que na cultura judaica não era bem quisto e nem bem visto pelos judeus. Mas, cuidando de porcos, ele está numa fome, numa miséria tão ferrenha, que ele deseja comer aquilo que pertence aos porcos, mas ele não tem nada, ninguém lhe dá nada. E é aí que ele entende que na casa do pai até os jornaleiros passa bem, que até os servos passa bem. Então ele caiu numa realidade. Não quero entrar na questão da ovelha, da dracma. Aqui é só para falar do filho que caiu em si, caiu na real, que não vale a pena estar fora da casa do pai. Então ele ensaia um discurso para quando voltar, mas quando ele volta, ele se levanta, parte para a casa do pai. O pai está na porta o esperando, tem um bezerro cevado. E olha, um bezerro cevado ele só era disponibilizado para pelo menos 3 momentos: para um filho que nasceu, para um casamento que era conquistado, ou para alguém que retornava como membro da família. E o filho estava voltando, retornando como membro da família. O bezerro cevado ele era preparado pelo menos há 1 ano. Há 1 ano esse bezerro era alimentado, engordado, porque cevado significa gordo.
Quantas pessoas cevadas no meio da casa de Deus. Mas o bezerro cevado era preparado pelo menos durante 1 ano. E quando o filho está retornando, o pai o avista de longe. Agora percebe, o pai, um ancião, um senhor de idade, corre, abraça o filho, e antes do que o filho termine tudo aquilo que ele ensaiou, o pai o abraça, o beija, manda restituir as sandálias, manda restituir as vestes, manda lhe trazer o anel, lhe dando tudo aquilo. Mas ele tinha direito? Não tinha mais direito, porque ele já havia pedido para o seu pai enquanto estava em vida. Mas o que eu entendo é que todos aqueles que resolvem retornar para a casa do pai, a abundância de perdão, Deus, ele está sempre de braços abertos para nos receber, e nada pode fazer com que Deus não receba um pecador. O amor de Deus é tremendo, ele ama todos aqueles que se achegam a ele, e de maneira nenhuma ele lançará fora. Enquanto há vida, há esperança. Então quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu não quero entrar no mérito da recusa do irmão mais velho, porque está muito claro. O irmão está vindo do campo, ele pergunta que festa é aquela. Um dos servos dizem que é porque o filho voltou, o pai está alegre, ele fica nervoso, não quer entrar, mas o pai também sai para reconciliar com ele. Só que fica uma incógnita: o filho mais velho entrou ou não entrou? Mas a questão é que se você retornar, o pai está te esperando de braços abertos. Não desista de Jesus, e grave isso: a casa do pai é suficiente. Pare de olhar para o que está lá fora. Para de olhar para aquilo que é concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, e preserve a graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa falar muito com você, no nome de Jesus. Até a próxima. Paz.